Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. O vídeo de hoje é de leituras do mês. Então, neste vídeo eu vou contar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de outubro. Bom, eu comecei outubro com uma vontade de ler um drama. E aí, né, a autora que para mim traz toda uma carga de drama, e teve uma sugestão de uma amiga que falou: lê esse livro, essa história, né? Ela começa na Rússia, e ela indicou, e ficou falando, e eu fui atrás do livro, porque eu não tinha, então eu fiz a aquisição, né, do livro em outubro, que é Zoia, de Danielle Steel. Eu sei que algumas pessoas torcem o nariz para essa autora, mas eu gosto. Eu gosto assim, é uma autora que ela escreve dramalhão, né? É uma autora, para mim, uma autora de passatempo, né? Não dá para levar muito a sério os livros da Danielle Steel. Mas eu gosto, sabe? Ela faz seus livros muito cheios de reviravoltas, né? E algumas pessoas falam: ai meu Deus, acaba sendo muito fictício, não dá para acreditar nas histórias que ela cria. E em Zoia é assim. Bom, Zoia conta a história de uma jovenzinha. A história se passa, né? Ela se inicia na Rússia, num período ali conflituoso. Então a Zoia, ela é uma jovenzinha condessa. Ela é prima do Nicolau, czar da Rússia. Então vai ter todos aqueles momentos de convivência das famílias, né? A família da Zoia com a família do czar, aquela convivência de infância, de festas, memórias, a amizade, né, da Zoia com a com a família do czar, né? É muito bonito. O que é relatado aqui no livro, os momentos que elas têm juntas. Nossa, é muito lindo, muito lindo. E há um momento assim de conflito, né, histórico. A Zoia passa por uma situação muito difícil, muito pesada. Ela é obrigada a fugir da Rússia e ela foge com a avó, uma situação assim bastante complicada, muito difícil, e elas fogem, né, para um outro país. E tem toda aquela questão difícil, né? Você não tá fazendo uma viagem programada, você tá numa situação de fuga, de grande dificuldade, ela com uma pessoa idosa, né, com a avó. E chegando nesse país, ter que se adaptar, como viver, né? Como elas iriam se sustentar, viver do quê? Elas até levam alguns objetos de valor, mas como vender isso? É bem complicado, né? Esse período de adaptação delas. Eu não quero contar muito, né? Mas o livro, o que tem de interessante aqui é que a autora, ela faz uma boa pesquisa de fatos históricos que ela insere aqui, né? Tanto na parte da Rússia como do que vem a seguir, porque esse livro aqui é a história da Zoia, né? A Zoia começa essa história muito jovem e nós temos aqui anos da vida dela. E nós passamos aí por esse período da Rússia, passamos por Primeira Guerra Mundial, Segunda, a queda da Bolsa. Quer dizer, há muitos fatos históricos, há personalidades aqui que serão citadas no livro. E é interessante essa pesquisa que a autora faz, quanta coisa que ela coloca aqui, né? E o que a autora traz, que algumas pessoas torcem o nariz, realmente é que são muitas reviravoltas na história, né? Isso não me incomoda, isso para mim traz uma agilidade na história. É um livro que é o oposto de livro que você fala: meu Deus, eu leio e não acontece nada, né? Com Danielle Steel, ao contrário, você lê e fala: meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acontecem muitas coisas, né? Então, assim, eu leio com ar de passatempo, eu não fico questionando a veracidade disso ou não, isso aqui é uma ficção, leio para me divertir.
Eu gostei muito do livro, né? Foi um passatempo interessante, me entreteve, gostei da personagem. A Danielle Steel, para mim, não é uma autora que aprofunda nos seus personagens, né? Que constrói personagens, assim, com toda aquela riqueza, né? De sua personalidade. Não é uma característica da autora. Para mim, é uma autora de passatempo. E eu passo bons momentos com livros dela, eu me divirto, né? Eu faço leituras despretensiosas com essa autora. E Zóia cumpriu seu papel, me entreteve, me divertiu, eu gostei muito. Não é o meu livro favorito da autora, mas é um livro que eu gostei muito, né? Eu gostei bastante e digo para vocês que valeu muito a leitura. Depois eu li Os Meninos que Enganavam Nazistas, do autor Joseph Joffo, publicado pelo selo Vestígio. Aqui nós temos a história, né, de dois irmãos, é uma história verídica, que se passa no período da Segunda Guerra Mundial. É a história contada sob o ponto de vista do Joseph, que é o irmão mais novo. Essa história se passa, né, na França. Eu achei o livro assim muito tocante, eu gostei muito dessa história. Eu que já li tantos livros, né, com essa temática aí de Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito quando tem o olhar de uma criança, porque eu acho que é muito especial, traz uma sensibilidade diferente, traz ali também uma honestidade muito grande no relato, mesmo que isso tenha sido contado depois, né? Então ele vai contar o que a memória dele resgata. E é interessante porque traz um cenário, apesar de estar no momento de guerra, ele trouxe para mim um livro bem diferente daquilo que eu já havia lido, né? Eu li muitas histórias num contexto muito de Alemanha, Polônia, e esse aqui já está num outro país. Ele passa por situações diferentes da maioria dos livros que eu li, por dificuldades diferentes também. Para mim foi um livro assim muito sensível, muito tocante. O título, né, também é algo inusitado, né, Os Meninos que Enganavam Nazistas. Eu acabei assistindo o filme depois que eu fiz a leitura. É muito legal a relação dos irmãos, porque tem aquela coisa de irmãos, né? Que tem suas dificuldades de relacionamento, mas um sentimento muito lindo ao mesmo tempo entre eles. Fica muito forte a questão também familiar, né? A saudade da família, a necessidade dos pais, a necessidade de estarem juntos, né? A falta que eles fazem. Gostei muito, recomendo o livro. Tanto o livro como o filme valeu muito a pena. Outro livro que eu li, que eu tinha muita curiosidade de fazer a leitura, é A Elegância do Ouriço, da autora Muriel Barbery, não sei se é essa a pronúncia, acho que é uma autora francesa, isso. Inclusive eu fiz essa leitura pro Desafio Livrada, pro tópico Um Lugar que Você Já Esteve, né? E esse livro aqui foi assim uma grande surpresa. É um livro muito diferente de tudo que eu já li, não esperava nada do que estava aqui. Confesso que eu li assim sem ter conhecimento algum da sinopse, eu li no escuro mesmo, então acho que foi mais impactante ainda. Então nós temos aqui uma história de moradores de um prédio em Paris, e temos duas protagonistas, que é a concierge do prédio, que é como se fosse uma zeladora, e a Paloma, que é uma jovenzinha, né, uma adolescente, que é moradora desse prédio. A concierge do prédio, essa zeladora, ela tem um segredo, mas que nós leitores sabemos qual é que ela esconde
suas preferências, né? Ela é uma mulher que gosta de música clássica, ela gosta de Mozart, ela lê Tolstói, tanto que seu gato se chama Leon. Ela gosta de cinema japonês, ela tem gostos inusitados para pessoas de sua classe econômica, né? Que normalmente não tem um gosto, vamos dizer, cultural como o dela. E ela esconde isso, ela se passa por uma pessoa de um nível cultural bem inferior, né? E a Paloma é uma jovem assim que o pai é um político, a mãe é uma mulher, parece que alheia ali aos filhos, vive ali o seu mundinho particular, a irmã também não liga muito para ela, e ela tem suas questões, né, a Paloma, suas questões existenciais, e faz um plano que numa determinada data, né, ela vai se matar. Mas isso não é algo assim, é uma rebeldia simplesmente. Ela tem um propósito para isso e como e por que ela vai fazer isso. E eu não vou dar mais detalhes, né? E é muito interessante a forma como cada uma dessas duas protagonistas vão argumentando os seus porquês. Bom, esse livro para mim teve uma questão, ele é um romance assim meio filosófico, meio não, ele é filosófico, então ele traz assim trechos muito interessantes, muito mesmo, eu adorei várias passagens do livro, mas em alguns momentos o livro também foi maçante, então ele oscilou. No começo do livro, eu tive um pouquinho de dificuldade de engrenar na história, né, de me ambientar, mas eu estava gostando, eu estava interessada. E depois ficou oscilando, né, eu tinha passagens que eu gostava muito, né, e aí eu ficava bem envolvida, e ora tinha momentos em que eu achava a leitura um pouco maçante. Isso foi até um determinado momento do livro, né, alguns capítulos, até a entrada de um determinado personagem, que eu não posso dizer mais nada, e aí o livro se tornou para mim muito, muito, muito bom. Tá? Eu recomendo a leitura, eu acho que é um livro assim que é uma experiência única, né? Um livro que pode ser muito ame ou odeie, né? Eu gostei muito, mesmo com esses momentos onde ele, para mim, foi um pouco tedioso. Foi uma leitura que valeu muito a pena, não esperava, e digo até, eu quero fazer a leitura deste livro daqui a alguns anos, né? Eu quero daqui a alguns anos, mais madura, reler este livro e ter uma nova experiência, né? Uma nova impressão a respeito dessa proposta dessa autora, porque realmente é um livro muito diferente, tá? Então fica aqui como uma recomendação, eu acho que vale a pena experimentar e cada leitor ter a sua experiência com a elegância do ouriço. Publicado pela Companhia das Letras. E fechando as leituras de outubro, eu li mais um livro ambientado na Segunda Guerra Mundial, O Zoológico de Varsóvia, um livro que eu tinha aqui na minha estante há bastante tempo. Eu falei, bom, deixa eu fazer a leitura logo. A autora é Diane Ackerman, não sei se é essa a pronúncia. Esse livro aqui, na verdade, eu assisti o filme primeiro, e digo que foi ótimo eu ter assistido o filme primeiro. Por quê? Porque eu amei o filme. E quando eu comecei a leitura no começo não foi tão envolvente. Porque o começo do livro, né, nesse livro nós temos a história do Jean e da Antonina, que é um casal que são os administradores do Zoológico de Varsóvia, né? Varsóvia é uma cidade na Polônia, né, a capital da Polônia, e eles são ambos, né, amantes de animais, se conhecem. Aqui no livro a gente vai ver a história dos dois, como eles se conhecem, como é que eles vão parar no Zoológico de Varsóvia, isso é interessante. Mas o começo desse livro, nós temos
O livro é baseado no diário da Antonina, então é a conversa dela com o diário, são os seus desabafos, suas angústias, seu bate-papo com ela mesma. Então nós temos momentos muito descritivos até de paisagens, de plantas, né? E eu confesso que eu, leitora, não curto muito isso, né? É algo que não me envolve tanto. Talvez outros leitores gostem. Então o livro fica em muitos momentos descrevendo isso. E o filme, ele é mais objetivo na história do que acontece no período da Segunda Guerra neste zoológico, porque essa história é verídica. Eu gostei mais do filme do que do livro, né? É uma questão minha, né? Para mim, me interessa mais esse aspecto humano, o aspecto histórico, o que aconteceu nesse zoológico, o que isso foi relevante para as pessoas, o que esse casal fez. Isso para mim foi o que mais me interessou nessa história. O resto para mim já se tornou um pouco maçante e cansativo, mas é um gosto meu. Então fica a critério de cada leitor gostar ou não. Tá? Eu prefiro o filme do que o livro, tá? É uma questão de gosto, tá? Não sei como teria sido a minha avaliação ainda se eu não tivesse assistido o filme, porque realmente eu fui fazer essa leitura encantada pelo filme, então eu já estava com uma impressão muito boa. Então aquilo que estava tedioso aqui, eu fui assim, passando, né? Mas talvez pesasse ainda mais se eu não tivesse assistido o filme, tá? Essa é a minha impressão. Bom, então estas foram as minhas leituras, né, de outubro, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí, que isso ajuda a divulgar o canal. Me contem aí nos comentários o que vocês têm lido, né? Vou adorar saber. Deixem sugestões aí de leitura para mim. E se ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva para acompanhar todos os vídeos da Árvore dos Contos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!